programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, minhas amigas, bom dia, queridas ouvintes. Graças ao Senhor, 7 de março, mais um dia que o Senhor nos despertou para ouvir a sua palavra. O programa Mães Amorosas inicia com provérbios, graças a Deus. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. Provérbios 10, 29. Temos como um título, O Plano Maravilhoso de Deus. Em uma conferência realizada em fevereiro de 2017 na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, o irmão Dong Yulan nos mostrou que Deus tem um plano guardado em seu coração, que a Bíblia chama de economia. A palavra grega para economia é oikonomia, que é composta de oikos, que significa casa, e nomos, que significa lei. Podemos dizer, então, que a palavra economia significa a administração da casa de Deus ou gerenciamento doméstico. Esse plano é grandioso e seu objetivo principal é a salvação completa do homem. Isso está revelado no livro de Efésios, capítulo 1, e precisamos de espírito de sabedoria e de revelação para ter o conhecimento plano dessa verdade. Para isso, Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo e ainda nos predestinou para sermos seus filhos para herdar o seu reino. E Ele precisa pôr em execução a sua economia para o que precisa de gestores ou de mordomos na sua casa para distribuir as suas riquezas insondáveis aos membros da casa. Quem trilhar por esse caminho terá o cuidado de tutores e curadores na igreja e seguradamente crescerá em vida e será preparado para ser filho herdeiro de Deus. Amém? Até amanhã com mais provérbios e mais um dia de programa Mães Amorosas. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Bom dia, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Daremos início a mais uma mensagem do nosso alimento diário e vamos ver a leitura da Bíblia que está em Gênesis capítulo 4, versículo 5, ainda em Gênesis capítulo 8, versículos 6 e 12 e também ler com uma oração. Vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Isso está em João, capítulo 1, versículos 36 e 37. Amém? O título da mensagem de hoje é Eis o Cordeiro de Deus. No batismo de Jesus, João Batista viu o Espírito descer do céu sobre ele como pomba,
Por que a forma de pomba? Lembremos-nos da experiência de Noé. Quando a arca parou, Noé precisava saber se as águas do dilúvio haviam secado. Então ele soltou uma corvo, mas é uma ave que come cadáveres. Assim, enquanto a terra ainda não estava seca, o corvo não tinha lugar para pousar e voltava para a arca. O corvo certamente encontrou cadáveres, mas não tinha onde pousar e voltava à arca. Em seguida, Noé soltou uma pomba. Ela não encontrou onde pousar e retornou. Depois de 7 dias, Noé tornou a soltá-la. Dessa vez, ela retornou trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Após 7 dias, soltou-a de novo, e ela não retornou mais. Isso está em Gênesis 8, versículos 8 ao 12. Ela não retornou porque já era possível sobreviver lá fora. A vida já havia brotado e crescido. Precisamos perceber essa diferença. O corvo vai atrás da morte de carniça. No Brasil, dificilmente encontramos corvos, mas aqui existem urubus, que também comem carniça. Quando vemos urubus sobrevoando algum lugar, certamente ali existe algum animal em estado de putrefação. Semelhantemente, existem cristãos que só comem carniça. Quando há morte espiritual, coisas negativas, eles se juntam. Alguém que você conheceu no passado se junta com alguém que você conheceu agora. Eles têm conexão entre si, ficam ali ruminando, alimentando-se da morte. Mas a pomba se alimenta de vida. Ela trouxe no bico um raminho de oliveira, que é vida. A oliveira produz o azeite, que tipifica o espírito. Assim, a pomba está associada à vida e ao espírito. Isso mostra que Deus deseja dar vida ao homem por meio de Jesus. O Espírito também representa a unção. Todos os utensílios do tabernáculo, ou o templo e todos os sacerdotes que ali oficiavam, precisavam ser ungidos com óleo para iniciar seu trabalho. O Espírito Santo ungiu Jesus, sendo para dar início a seu ministério terreno. Ó Senhor Jesus, amém. Sim, o Espírito Santo ungiu Jesus para dar início ao seu ministério terreno. A unção em grego é crisma, e Cristo é Christos, que significa ungido pela unção. Então, quando João Batista viu o Espírito descendo como pomba sobre ele, Deus estava ungindo Jesus para o início de seu ministério na terra. Por isso, queridos ouvintes, não sejamos semelhantes a urubus ou corvos, que só procuram morte, palavras negativas e críticas. Quem se alimenta da morte tem o semblante caído. Busquemos, pois, a vida, a alegria que encontramos no viver da igreja é o resultado da vida. Quando Caim, tomado de inveja de Abel, seu irmão, e de ódio contra ele, seu semblante descaiu. Isso está em Gênesis capítulo 4, versículo 5. Quando alguém toca na morte, seu semblante cai, e a alegria do rosto se esvai. Embora acredite que esteja cheio de razão, não tem alegria. Não toquemos na morte. Tenhamos o anelo de nunca perder a simplicidade, mas prosseguir, tomando como exemplo nossos adolescentes simples e obedientes. Isso é bênção. Ó Senhor Jesus, amém. No capítulo 1 de João, lemos: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Isso está nos versículos 35 e 37. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. João Batista veio para introduzir Cristo, após ter sido usado para batizar Jesus. No dia seguinte, apontou o Senhor para 2 dos seus discípulos, afirmando que ele era o Cordeiro de Deus. Ali, ambos entenderam que não deveriam mais seguir João Batista,
e passaram a seguir Jesus. João Batista já havia cumprido sua missão, então ele também deveria seguir Jesus. Amém, Senhor Jesus. Escreva a frase que mais tocou o seu coração e ore de acordo com o conteúdo destacado acima. Jesus é o Senhor. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos de volta com mais uma porção da palavra. Jesus é o Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de nós. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Estamos iniciando a nossa leitura bíblica dentro do programa Mães Amorosas, que vai ao ar todos os dias. Queremos agradecer a todas as irmãs que estão com a gente aí todos os dias, acompanhando a leitura bíblica, né? Essa iniciativa partiu de nós por motivo de muitas irmãs não conseguirem ler a Bíblia, né? Então, às vezes, quando nós estamos sozinhos, tudo fica mais difícil, não é verdade? E a gente sabe que estamos numa guerra, né? Nós estamos numa guerra e maior dificuldade é a gente conseguir o tempo, né? Então, quando nós conseguimos isso, junto com as irmãs, isso é maravilhoso, porque ao compartilhar das irmãs enriquece a leitura, né? E por isso nós temos grupos de leitura da palavra, né? Nós, do programa Mais Amorosos, tivemos o sentimento de falar a palavra de Deus. Já estamos no ar aqui, falando a palavra já há anos, né? E ela é sempre nova, ela é sempre fresca, e o Senhor tem dado para nós perseverança, né? Então, muitos nem entendem. Puxa, como é que você consegue ler a Bíblia todo dia, separar esse tempo? 1 hora é muito tempo, né? Então, muitas pessoas nos criticam às vezes por isso, acham que é até um exagero, né? Mas como nós estamos desfrutando, para nós é maravilhoso. E o tempo até é curto demais, a gente quer ficar até mais tempo aí desfrutando da palavra do Senhor, né? Bem, que bom que você está aqui, que você pode ler com a gente hoje, né? Eu e a irmã Lene, que fazemos uma leitura bíblica aqui, sabemos que do outro lado do rádio tem alguém lendo com a gente, isso é o que nos motiva todos os dias, amém, irmãos? Então esse programa é feito para você, tá? Então desfrute e acompanhe a gente aí. Nós estamos lendo a Bíblia, que versão NAA, que é a nova atualizada João Ferreira de Almeida, tá? Ela é de fácil compreensão, por isso nós optamos por ela. Mas se você tem outra Bíblia, seja corrigida ou atualizada, que versão for, você pode ler com a gente, tá bom? Muda algumas palavras, mas o sentido e o significado delas é o mesmo, tá? Senhor, nós te agradecemos por todos nós que estamos aqui. Estamos nas casas das irmãs e tem varões também ouvindo a leitura bíblica. Nós louvamos ao Senhor pela família caetitense, pelas irmãs que estão desfrutando da palavra, seja no perímetro rural ou urbano, as irmãs que estão ao redor aqui de Caetité, Maniaçu, Brejinho. Senhor Jesus, que o Senhor possa alcançar o coração de cada uma delas. E também todas que estão nos ouvindo através da Radionet, pela internet. O Senhor sabe a necessidade de cada uma. Senhor, venha socorrer, Senhor, à medida da necessidade de cada uma delas. O Senhor sabe de tudo, vê tudo e pode fazer o sobrenatural. Ó Senhor Jesus, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós nos colocamos na tua presença e separamos o nosso tempo para ganhar a tua palavra. Fale conosco, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, amadas irmãs. Vamos abrir então a nossa Bíblia
e junto com ela abre o teu coração também, tá bom? Hoje vamos ler Números, capítulos 8 e 9. As 7 lâmpadas do candelabro, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e diga-lhe, quando você colocar as lâmpadas, seja de tal maneira que as 7 venham iluminar o espaço diante do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que iluminassem o espaço diante do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores. Segundo o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés, assim ele fez o candelabro. A purificação e a apresentação dos levitas, versículo 5. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos filhos de Israel e purifique-os. Faça o seguinte para purificá-los. Você aspergirá sobre eles a água da expiação, e eles farão passar a navalha sobre todo o corpo deles, lavarão as suas roupas e se purificarão. A seguir, pegarão um novilho com sua oferta de cereais, feita da melhor farinha, amassada com azeite, e você pegará outro novilho para oferta pelo pecado. Você fará chegar os levitas diante da tenda do encontro e reunirá toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e você sacrificará um dos novilhos para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Você porá os levitas diante de Arão e diante dos seus filhos e os apresentará por oferta movida ao Senhor. Assim você separará os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda do encontro, e você os purificará e os apresentará por oferta movida. Versículo 16. Porque dentre os filhos de Israel eles me são dados. Eu os tomei para mim em lugar de todo o primeiro filho que nascer, do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que matei todos os primogênitos na terra do Egito, eu os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda do encontro, e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. E assim fizeram Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim lhes fizeram os filhos de Israel. Versículo 21. Os levitas se purificaram e lavaram suas roupas. E Arão os apresentou por oferta movida diante do Senhor e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda do encontro, diante de Arão e dos seus filhos, como o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim lhes fizeram. 23. O Senhor disse ainda a Moisés: isto é o que diz respeito aos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda do encontro. Mas a partir da idade de 50 anos, deixarão de estar a serviço e não mais servirão. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda do encontro, no que diz respeito ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim você fará com os levitas quanto aos seus deveres. Vou falar de novo. Versículo 26. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda do encontro. No que diz respeito ao cargo deles, não terão mais serviço. Assim você fará com os levitas quanto aos seus deveres. Números capítulo 9, versículo 1. A celebração da Páscoa.
O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. Versículo 3. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia e lhe disseram: estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa. Por que havíamos de ser privados de apresentar a oferta ao Senhor no tempo determinado, no meio dos filhos de Israel? Moisés lhes respondeu: esperem e ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Versículo 9. Então o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel dizendo: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa de contato com um morto, ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Devem celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo todo o estatuto da Páscoa. Versículo 13. Porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado, tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, deverá celebrá-la segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. A nuvem sobre o tabernáculo. Versículo 15. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Versículo 18. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo o mandado do Senhor acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas, quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por meio de Moisés. Termina aqui o texto proposto para hoje e vamos aos nossos comentários, né? Eu faço uso aqui do livro Números, o Exército de Israel e os Serviços dos Levitas. Estou lendo o volume 3, Dong Yulan. Então, passar algumas informações para vocês, né? Do texto que eu já li, tá bom? No livro de Números, nós temos 3 etapas de consagração. Primeiro é a do capítulo 6,
que é a consagração individual, né? A consagração do nazireu. Essa pessoa consagrada, o nazireu, era alguém que vivia totalmente para Deus. E ele devia abster-se do vinho, de qualquer coisa feita da vinha, né? Isso significa que o nazireu ele devia abster-se dos prazeres e do desfrute terrenos. Não se podia passar por navalha pela sua cabeça. O que significa isso? Isso significa que ele não devia buscar a sua própria glória, buscar a sua própria posição, mas ele deveria dar a glória para o Senhor, né? Assim, nós sabemos que o cabelo tipifica a glória. E ele não deveria buscar a glória para si mesmo, mas ele não raparia a cabeça e essa glória deveria ser para o Senhor. Ele não devia buscar uma posição diante dos homens, né? Também não podia se contaminar com a morte, nem mesmo se fosse pelos seus parentes mais próximos. Então, esses eram os requisitos de um nazireu. Depois nós vimos no capítulo 7, a consagração do tabernáculo e do altar. O tabernáculo, ele é uma figura da igreja no Novo Testamento. Veja bem, primeiro nós nos consagramos a nós mesmos, né? A salvação não é individual? Então primeiro nós consagramos a nós mesmos. Depois nós entramos no corpo de Cristo, qual é a igreja, né? Então a igreja também ela é consagrada. Consagrar a igreja significa que tudo na igreja é para Deus. Todas as reuniões, todas as atividades da igreja são para Deus. Às vezes a gente vai para as reuniões, a gente vai para as lives, né? Porque a gente hoje em dia tem essa facilidade de estar nas lives, né? Tendo comunhão umas com as outras, né? Em outros estados, até mesmo com irmãs de outro país, né? E a gente entra às vezes porque a gente sabe que depois que a gente desfrutou um pouquinho disso, a gente se sente bem, né? A gente desfruta e há um ânimo, uma alegria, né? Por um lado, nós desfrutamos e, por outro, Deus também desfruta. Por um lado, nós temos desfrute, mas, por outro lado, nós estamos buscando fazer a vontade de Deus, né? Que é nos encher da palavra, né? Cuidar dos irmãos, né? Cuidar das irmãs, né? Bom, além do tabernáculo, havia a consagração do altar. E esse altar simboliza a cruz. Portanto, consagrar o altar diz respeito à pregação do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, nós levamos os pecadores à presença de Deus. Juntos com a igreja, todos pregamos o Evangelho. Por quê? O Evangelho é a nossa vida, né? Hoje nós temos a prática, posso orar por você? Né? Tem os missionários que saem para a pregação do Evangelho, mas nós fazemos isso, né? Com os nossos amigos, com os nossos parentes, né? Onde a gente vai. Então, nós estamos aí pregando o Evangelho, né? Então, no capítulo 8, nós vemos que o tabernáculo havia sido erigido e santificado, né? Pela unção, juntamente com o altar. As ofertas estavam disponíveis para serem oferecidas, então estava tudo pronto. Todavia, no santo lugar, não havia luz. Então, no capítulo 8, versículo 2, o Senhor fala a Arão: quando colocar a lâmpada, seja de tal maneira que venham iluminar a defronte do candelabro. Então, o candelabro na Bíblia é um tipo de igreja. E isso é mencionado claramente lá em Apocalipse, capítulo 1, de 10 a 12. Então, nessa porção da palavra, João viu 7 igrejas. E elas eram representadas por 7 candelabros de ouro. Então, a igreja em cada localidade é um candelabro de ouro, iluminando a todas as pessoas, testemunhando-lhes que lá há a casa de Deus. Então, o candelabro ilumina a cidade, né? Quando tem o testemunho da igreja em uma cidade, todos podem ver que tem luz ali, né? Então, nós como igreja somos um candelabro brilhando, né? Que ilumina todas as pessoas aí. E nós damos o testemunho que nesta cidade é a casa de Deus, né? E essas 7 lâmpadas do candelabro, todas deviam alumiar em uma só direção. Então, isso significa que as igrejas de Deus devem sempre caminhar no mesmo sentido. Muitas pessoas nos criticam dizendo que somos todos iguais. Eles argumentam que as 7 igrejas em Apocalipse eram diferentes. Mas onde residiam as diferenças dessas 7 igrejas? Não era nos seus aspectos negativos?
Então, do seu lado negativo, todas as igrejas de Apocalipse eram diferentes, cada qual com seu problema. Em natureza, porém, eram todas iguais. Os candelabros eram de ouro puro. Portanto, positivamente falando, todas as igrejas devem ser iguais e brilhar numa mesma direção, né? Que riqueza, né, irmãs, de detalhes. E nós hoje estamos vivendo isso, né, nos dias atuais, praticando essa palavra, né? Às vezes, algumas igrejas buscam seus próprios caminhos e vira a sua lâmpada para uma direção diferente das outras. Se ao tomarem seus próprios caminhos, os irmãos daquela igreja sentirem paz no espírito e a bênção do Senhor estiver sobre eles, então deverão continuar. No entanto, se a bênção faltar, terão de humilhar-se diante de Deus e reconhecer o seu erro e voltar a andar junto com todos numa mesma direção. Então, o desejo do Senhor é ver as igrejas cheias de óleo, brilhando nesse mundo tenebroso e edificadas juntas. Cada igreja tem a responsabilidade de expressar a imagem do Senhor Jesus. Quando todas as igrejas seguem a direção que Deus determinou, elas andam em unidade. Digamos que na região em que estamos haja 10 igrejas. Dentre essas, 9 estão caminhando juntas, voltadas para uma mesma direção. Uma delas, porém, segue sozinha o seu próprio caminho. Mesmo que essa última pareça estar bastante bem, é melhor que optemos pela comunhão com as igrejas restantes. Em primeiro lugar, nós visamos a unidade, e isso é o que nos resultará em bênção. Vimos no versículo 6 também a consagração de toda a congregação, a purificação dos levitas. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Essa foi a ordem que o Senhor deu a Moisés. Por que os levitas deviam ser purificados? Porque diante de Deus, eles representavam todos os primogênitos dos filhos de Israel. Assim, quando estavam sendo purificados, era um lugar de toda a congregação de Israel. Moisés os fazia chegar perante a tenda da congregação e toda a congregação dos filhos de Israel punha as mãos sobre eles. E eles punham as mãos sobre a cabeça dos novilhos a serem ofertados para a purificação. Então, amadas, impor as mãos é um sinal de identificação, é um sinal de estar unidos, né? Aquele que impõe as mãos, ele está unido àquele que está abaixo, né, das suas mãos. Então, os levitas se identificavam com os animais que iam ser sacrificados e os filhos de Israel se identificavam com os levitas. Isso representava a consagração de toda a congregação dos filhos de Israel. Assim, lhes farás para purificar. Então, havia um processo de purificação e muito detalhado, né? O Senhor, nos versículos 7 a 8, diz como que eles deveriam ser purificados. Espargir sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. E tomarão um novilho com a sua oferta de manjar de flor de farinha amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para oferta pelo pecado. Então, olha como era bem difícil esse processo de purificação, né? Ele era feito em 5 passos. O primeiro era espargir a água purificadora para tratar principalmente com as questões relativas à morte, né? Isso significa que se quisermos servir ao Senhor, devemos primeiramente nos limpar de toda a imundícia. Nas questões da morte, além do sangue, precisamos da água purificadora, como a gente vai ver mais para frente, lá no capítulo 19. Então, o segundo passo da purificação era passar a navalha sobre todo o corpo, rapar assim todo o pelo. Então, os pelos do corpo representam a força natural.
principalmente no que diz respeito ao serviço a Deus, não devemos introduzir nada natural. Com a nossa força ou habilidade natural, podemos realizar muitas coisas, mas nada do que vem de nós serve para Deus. Tudo que provém da fonte natural do velho Adão deve ser eliminado. Então, a nossa força, habilidade, energia para o serviço deve ter Cristo como fonte, tá? E o terceiro passo da purificação era lavar as vestes. As vestes representam a nossa conduta diária deve ser examinada por nós. Tudo que é anormal deve ser eliminado. Então, isso é o que representa lavar as vestes, né? A nossa veste precisa ser como um linho branco, que simboliza os nossos atos justos. Essas são as vestes de um vencedor, né? Por exemplo, estar no Senhor nos leva a ter esse viver de justiça. Não é viver pela lei, mas viver no Senhor produz em nós um viver de justiça. Então, se alguém fez alguma coisa para mim, eu perdoo, né? Se eu devo alguém, eu pago. Essas são as vestes de um vencedor, né? Se nós queremos ser um vencedor, nós teremos que andar no Espírito para ter as nossas vestes limpas, né? O quarto passo era oferecer um novilho para o holocausto com flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares e outro novilho para oferta pelo pecado. O quinto passo era apresentar os levitas por oferta movida ao Senhor. Então, a oferta movida era a melhor parte da oferta. Isso significa que, para Deus, os levitas eram o que havia de melhor para ser oferecido. Olha só. Após terem passado por esses 5 passos do processo da purificação, então os filhos de Israel estavam prontos para servir no tabernáculo. Não era mais por substituição. Os levitas serviam a Deus no lugar dos filhos de Israel. Mas não era esse o desejo original de Deus. Mas é algo bastante interessante, eu quero mostrar para vocês. Os levitas serviam a Deus no lugar dos filhos de Israel. Mas não era esse o desejo original de Deus. Os levitas, eles foram escolhidos dentre as 12 tribos. Por quê? Foram os que se colocaram ao lado de Deus no episódio da adoração do bezerro de ouro, que a gente leu lá em Êxodo 32, lembra? Muitos do filho de Israel adoraram o bezerro de ouro. Mas os levitas se colocaram do lado de Deus, não adorando a esse ídolo. O que isso significa no Novo Testamento? Deus está realizando a sua vontade de ter uma nação de sacerdotes, não apenas um pequeno grupo de pessoas. A sua vontade é que cada um de nós o sirvamos. Ninguém pode mais nos substituir. Há um serviço a Deus que cabe a cada um de nós. Sabendo disso, não devemos fazer tudo sozinhos, de modo a anular a função dos outros irmãos. Não tentamos carregar a arca sozinhas, mas dividimos a responsabilidade sobre os ombros de tantos quantos for possível. Não agrada ao Senhor que um só membro exerça as funções de todos os outros. Cada um de nós deve ser um membro ativo do corpo, e essa é a responsabilidade entregue pelo Senhor a nós. Amém? Ó Senhor Jesus, como é prático, né, irmãos? Agora vamos ver a idade para o serviço. No versículo 24 do capítulo 8, nós vimos que a idade é 25 anos para cima, para eles poderem entrar na tenda da congregação. Olha só, no capítulo 4, versículo 2, nós vimos que a idade para começar o serviço levítico é 30 anos. Mas aqui a idade mencionada é 25. Então, a diferença de 5 anos. O que isso significa? Um levita, ele iniciava o serviço aos 30. Porém, 5 anos antes, ou seja, aos 25 anos, ele já devia entrar no tabernáculo para observar e para aprender como servir o Senhor. Então, após 5 anos, então, já com uma certa experiência de vida, eles poderiam, então, começar a servir a Deus. Percebe, irmãs?
Todos, não importa quanto tempo de salvação tenhamos, nós devemos ter um coração e uma disposição para servir o Senhor. Ainda que não possamos servir de uma maneira adequada, nós podemos ir aprendendo qual é a maneira de servir que agrade a Deus, né? Então, olha como o Senhor é sábio. Ele coloca a gente para aprender o serviço, né? Com 25 anos já posso aprender a servir, né? Já posso observar para servi-lo com mais maturidade aos 30, né? Então, os versículos 25 e 26 continuam falando sobre a idade, né? Mas, desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, olha só o detalhe aqui, porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda do Senhor, no tocante ao cargo deles, não terão mais serviço. Em outras palavras, os que tivessem mais de 50 anos não precisavam mais usar a sua força em trabalhos pesados. Todavia, por terem servido durante 20 anos, a experiência deles é muito preciosa. Por isso, Deus não lhes permitia que eles se aposentassem, mas deviam ajudar seus irmãos na tenda da congregação no tocante ao encargo deles, tá certo? Então, seria um conselheiro, seria alguém que estaria ali perto deles para ajudá-los, auxiliá-los no tocante ao encargo deles. Então, não tem aposentadoria não, viu? Você, como eu, né, que já passou dos 50, não pense que tem aposentadoria para você. Não tem, tá? Agora você vai continuar servindo, ajudando os irmãos que estão de menos idade, tá certo? Então, em sua primeira epístola, João se refere aos mais velhos como os que conhecem, aquele que é desde o princípio. Você veja que tem lugar para todos, né? Tem lugar para os mais velhos, tem lugar para os de meia idade, tem lugar para os adolescentes, né? Tem lugar para as crianças. Então, muitas vezes, quando os homens saem à guerra, eles não rapam todo o seu pelo, né? Ou não lavam suas vestes. Então, o que acontece? Os mais idosos, os que têm experiência, devem alertá-los. Olha, não use a sua força natural. Não use a sua habilidade natural. Guardem a palavra do Senhor, certo? Olha como o arranjo de Deus é maravilhoso, né? Primeiramente, tem a consagração do indivíduo. Depois, tem a consagração da igreja. E, por fim, a consagração de todos os santos. Que todos nós possamos nos consagrar ao Senhor para o seu mover atual. Amém? E, amadas irmãs, eu tenho tanta coisa para falar para vocês aqui, mas não tem tempo. Olha só. Quem sabe amanhã a gente consegue entrar no capítulo 9, tá bom? Deus abençoe vocês, amadas irmãs, e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã tem mais, sempre tem mais, né? Inclusive, agora tem mais, com a irmã Lene, que dá continuidade à leitura bíblica de hoje. Amém? Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 50, Provérbios capítulo 10, versículos 29 e 30, e o Evangelho de Marcos capítulo 13, a partir do versículo 14 até o 30. Começando com Salmos, a verdadeira adoração. Fala ao poderoso o Senhor Deus e chama a terra desde o oriente até o ocidente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e o gado aos milhares sobre as montanhas.
Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. Mas ao ímpio Deus diz: de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se vê um ladrão, você se torna amigo dele, e aos adúlteros você se associa. Abre a boca para o mal e a sua língua trama enganos. Senta-se para falar contra o seu irmão e difama o filho de sua mãe. Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu o repreenderei e porei tudo à sua vista. Considerem, pois, nisto vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace sem haver quem o livre. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Agora vamos ler Provérbios capítulo 10, versículos 29 e 30. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. Agora o Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 14 até o versículo 30. A grande tribulação. Quando, pois, vocês virem a abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça nem entre para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca mais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso predito a vocês, a vinda do Filho do Homem. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e unirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. A parábola da figueira. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando verem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça.
Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amanhã continuaremos com mais um dia de leitura, se assim o Senhor nos permitir. Bom dia, fiquem na paz, que vem do nosso Senhor Jesus. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Cura-me, Senhor, e serei curado. Título de hoje: Libertos da boca do leão 1. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Em 1 Pedro 5,8 lemos: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O diabo tem ou não rodeado você? Está ou não correndo atrás de você? É isso que ele faz o tempo todo. Ele fica rodeando, espionando, esperando uma brecha, um vacilo, um momento de fraqueza sua, para atacar e devorar. Muitas pessoas são devoradas por esse leão todos os dias. Nós temos visto muitos na boca do leão. Isso gera em nós um profundo sentimento, uma forte reação. Estamos orando, intercedendo, lutando, porque amamos você e não queremos que você seja devorado. Oh, Senhor Jesus, não queremos ignorar os desígnios do teu inimigo. Realmente ele faz tudo para nos devorar, mas o Senhor também fez tudo para nos salvar. E eu escolho a Ti, Senhor. Escolho, Senhor, Te seguir. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá essa opção de sermos salvos pela Tua vida. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Cura-me, Senhor, e serei curado.